Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o podcast do WF. Junto comigo estão aqui três convidados. Matheus Jacaré, boa tarde, boa noite. Boa noite aí, galera. Lucas Augusto, boa noite. Qual é? E Lucas Pikachu, boa noite. Salve, salve, amantes de futebol brasileiro em todo o Brasil. Muito bem, o assunto de hoje é nada menos que a convocação do técnico Adenor Bach, o Tite, que fez sua convocação para a Copa hoje, e a gente vai analisar isso aqui hoje. De acordo? Opa! Então a gente começa pelos goleiros, né? O Tite convocou três goleiros: Alisson da Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Qual a sua análise aí, Lucas Augusto, sobre esses três goleiros? Cara, nenhuma divergência aí não. Acho que todo mundo pode concordar que foi os três certos. Não tem ninguém pra chamar. Terceiro goleiro não joga mesmo. É totalmente confiança do Tite. Conhece tudo que ele quer, né, cara? Então, se ele ter todo mundo falando que é goleiro do Corinthians, tem que chamar porque é o Tite aí, Confederação Brasileira. Nada disso não, cara. É isso aí. Muito bem, muito bem. E você, Pikachu, o que você pensa disso? O Tite ele foi com o que ele sempre usou mesmo, né? O Alisson tá convocado desde a primeira convocação do Tite. O Ederson foi bem uma surpresa, né? Tava bem no Benfica, foi pro Manchester City, fez um bom campeonato em inglês. E o Cássio, querendo ou não, é um dos goleiros mais seguros do Brasileirão. Então acho merecido a convocação dos três. O Jacaré tem algo a dizer? Cara, eu concordo aí. Porque, igual o Lúcio falou, cara, terceiro goleiro não joga. Não vai fazer diferença quem tá lá. Aí o pessoal fica de birra mesmo, mas querendo ou não, aqui no Brasil o Cássio é top 3, não é o melhor goleiro do Brasil mesmo. Então eu também acho que foi justa a convocação dele, cara. Agora tem uma questão aqui. Alisson, Cássio e Ederson. Vocês acham que o Cássio é terceiro goleiro? Ou numa possível saída do Alisson, o Cássio toma essa vaga? Não, Terceiro cara, goleiro. segundo goleiro é o... Toma não. Segundo goleiro é o Ederson. O Ederson é o reserva imediato e isso não vai mudar. Isso não mudaria. Não Não. vai. Não, Oi. porque a convocação ela foi feita, mas o Cássio ele tava brigando com o Neto pra ser convocado. O Ederson era 9 certo nas convocações, né? Então, Tipo, na minha opinião, cara, eu acho que até que o Ederson podia até ser o titular, cara, dependendo de uma situação. Porque o Ederson tá vindo muito bem no Manchester City, cara. Então, O Alisson foi bem na Roma. pra mim, o Alisson e o Edson brigando pela titularidade. Foi, mas o Edson também foi muito bem no City. Então, acho que a briga ali é mais pela titularidade mesmo. O terceiro goleiro é do Cássio mesmo. Seguindo, o Tite convocou pra zaga Miranda, da Inter de Milão, Thiago Silva, do PSG, Marquinhos, também do PSG, e Pedro Jeromel, do Grêmio. Acho que a grande dúvida ali era o Pedro Jeromel, que a gente sabia que seria o quarto zagueiro. O que você tem a dizer sobre isso aí, ô Pikachu? como bom São Paulino, eu fiquei muito feliz que o Rodrigo Caio não foi, porque tava numa fase horrível, né? Como bom brasileiro, né? Exatamente. Obrigado, Pikachu. Muito obrigado por isso. O Jeromel, querendo ou não, é um dos melhores zagueiros do Brasileirão, se não o melhor zagueiro atualmente no Brasileirão. E os outros nomes são jogadores bem consolidados na Europa que já jogam há bastante tempo com o Tite. Então não teve muito erro nisso aí não. Miranda, Thiago Silva e Marquinhos era certeza, era mais a vaga ali Jeromel e Rodrigo Caio mesmo. Jeromel e Rodrigo Caio, e temos um nome que o Tite até citou na entrevista dele, né? Que está entre os 12 suplentes, que é o nosso querido Dedé, que eu jamais critiquei. Então, o que você tem a dizer sobre isso, Jacaré? Cara, eu até tava zoando, só que o Dedé merecia ir, só que o cara voltou agora mesmo, o Jeromel tá jogando bem já faz uns 2, 3 anos. Eu acho que o Jeromel tá vindo por fruto mesmo do trabalho dele, cara. Acho que a hora do Dedé pode chegar, mas chegar a convocar o cara agora, voltou de lesão, essas coisas, não acho que seria certo. E os outros três, acho que não tinha dúvida, né? Que seria Miranda, Marquinhos e Thiago Silva. O pessoal ainda tem aquela birra com o Thiago Silva por causa da Copa de 2014 lá, que ele chorou esse caralho a 4, mas o importante é o que ele faz dentro do campo, cara. Eu acho que os zagueiros aí também, eu acho que o Tite não errou, não. O Jeromel é o melhor do Brasil disparado, assim como o Dedé atrás dele, né? E os outros três, acho que não precisa nem falar muito, né? E outra disputa aqui. Dos três, quem pega a dupla de titularidade ali? Diga pra mim aí, Lucas.
Miranda, cara. Miranda e Thiago Silva. Miranda. Apesar de eu não gosto de Thiago Silva, cara. Thiago Silva não passa confiança pra ninguém. O PSG, ele nem o zagueiro principal do PSG é o Marquinhos direto. Faltou o Dedé, né? Mas o Dedé voltou agora, né? Normal, tinha que chamar ele, não foi convocado antes. Normal não ter o Dedé, mas Dedé em boa fase, boa forma. O melhor é o zagueiro do Brasil. Mas isso aí a gente desconsidera, né? Mas a zaga titular é Thiago Silva e Miranda mesmo, passa confiança. Tite testou. Seguindo as laterais, o Tite convocou Marcelo, provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo, titular. Felipe Luiz, que volta de lesão agora. E a grande disputa, acho que a principal disputa da seleção agora, com a saída do Dani Alves, Fagner e Danilo. Quem vai ser titular na direita, Lucas? O Danilo, o Tite já falou que ele já tem a vantagem, já sai na frente. E o Fagner tá lesionado e é mais homem de confiança mesmo do Tite. Mas eu acho que os dois eram os únicos disponíveis mesmo. Só se, considerando que o Fabinho antigamente era lateral direito, mas há muito tempo aí jogando de volante, ele era a única opção pra ter mesmo, mas tirando ele, tinha ninguém fora esse que o Tite podia convocar, então os dois melhores disponíveis, né? Tá certo, você discorda, concorda, Jacaré? O que você acha disso? Eu concordo com você, cara. Eu acho que a lateral vai ser do Danilo mesmo, igual o Fagner tá voltando de lesão, o Danilo já joga na Europa faz tempo, apesar que, se eu não me engano, ele não tava jogando na posição de origem dele, que é o lateral direito, mas o Brasil vem dessa carência do lateral direito mesmo. Então acho que vai ser o Danilo mesmo, porque o Fagner tá machucado, ele tá na Europa, e isso acaba definindo bastante, né? Na escolha de titularidade. Eu acho que o Brasil vem na carência lateral direito faz décadas já, né? Nunca se teve dois grandes laterais direitos aqui. Desde a primeira convocação do Tite, são os mesmos laterais. Eu fui buscar a primeira convocação do Tite, a primeira convocação dele tinha Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. É a mesma convocação. Então, é a mesma convocação, é que o Daniel Alves machucou. Sim. Então, e como já foi falado pelos grandes companheiros, realmente não há quem jogar na lateral direita. O Brasil sempre foi bem carente de laterais direitos. É, bem complicado, né? Seguindo ali então, pra posição de volante, Tite convocou Casemiro, do Real Madrid, Paulinho, do Barcelona, Renato Augusto, de um time chinês, Fernandinho, do Manchester City, e Fred, do Shakhtar Donetsk. Acho que a grande surpresa ali foi o Fred, jogador do Shakhtar. Tem um grande problema com isso. A torcida tem um grande problema com os jogadores do Shakhtar. O que você acha aí, Jacaré? Cara, eu acho que não tinha necessidade de levar o Fred, cara. Eu acho que aí é impressionante que sempre tem a cota de jogador do Shakhtar na seleção. Daqui a pouco vai vir outro, a gente já fala dele depois, mas o Fred é sacanagem, porque a gente vê o Arthur aí do Grêmio, cara, jogando pra caramba. O cara já tá até vendido já pro Barcelona. Não que isso também significa muita coisa, que até o que se foi Barcelona. Mas, pô, o Fred é sacanagem, cara. O Arthur aí mais de 90% de acerto de passe, sendo, na minha opinião, o principal jogador do Grêmio, acima até do Luan. Eu acho que aí o Tite, como dizia o nosso amigo Lusca, pulou corguinho aí na convocação do Fred, cara. Porque esse aí foi passeio mesmo, cara. Me empolgou bastante. Pulou corguinho é uma das piores expressões que eu já vi na minha vida. Cara, eu não sei falar, eu tava tentando lembrar a palavra. A palavra, cara. É horrível essa expressão, horrível. É uma horrível, gíria, cara. Não, é horrível. A gente tem que... Cara, é a pior gíria da história. Eu não lembrava o que falar, cara. O Tite empolgou e convocou o Fred, sei lá, cara. Mas essa costa de jogador do Shakhtar já é idiotice, cara. Já deu o que tinha que dar o jogador do Shakhtar na seleção. Mas aí. Foi a segunda convocação do Fred pelo Tite? Ou foi Ele foi convocado recentemente. Porque eu tava vendo lá a convocação da Globo, o Galvão falando que o Tite disse que gostou muito do jeito que o Fred treinou na última convocação. Mas ele foi convocado só pelo treino, ele não tá jogando, o cara joga na Liga Ucraniana. O que ele vai acrescentar no time? Chamava o Arthur mesmo, o Arthur é mais criativo, mais jovem. A gente tem O cara tá jogando aí. A gente tem que compreender, e aí eu que sou corintiano compreendo um pouco mais. Tite tem muito essas viadagens, muito. É o mesmo motivo que ele convocava o Rodrigo Caio, por causa daquele lance com o Jô, né, que ele acusou a falta, que ele não foi cometida, né. E o Tite é muito cheio dessa viadagem, sabe? Ele gosta muito dessas coisas. Então É igual ele falou do Dedé. Sim. Ele falou do Dedé lá, por causa que ele queria colocar o Dedé por causa da história de superação dele. Tipo, beleza, que o Dedé superou um tanto de coisa, mas
Não é por isso que você Pra uma convoca a pessoa. Copa do Mundo, né? É, mano. Vou convocar o cara porque o cara voltou de lesão, ficou 2 anos parado e voltou bem. Não, mano, você convoca o cara porque o cara tá bem. Até- O Fred, por exemplo, não sei se tá bem no Shakhtar, porque não tem visibilidade. Então, O Arthur, todo mundo sabe o que ele tá fazendo. o Fred, ele foi muito elogiado pelo Guardiola. Tanto que já estão cotando ele no City para a próxima temporada. O Guardiola deve saber o que tá fazendo, né? Provavelmente. É difícil falar do... muita gente, eu mesmo, acho que a maioria aqui ninguém nem vê nada do futebol ucraniano. Pode ser que o cara esteja jogando fino da bola lá, só que... Eu acho que o ucraniano É uma- ucraniano. é uma boa. Mas assim, é difícil a gente contestar a convocação, porque o Tite é um cara que, desde a primeira convocação, ele chama praticamente os mesmos nomes. Muita pouca coisa mudou, pra falar bem a verdade. Mas aí eu tenho uma... É o pode falar. É o homem de confiança do Tite, ué. O Tite confia no cara, ele vai chamar o time. É um cara que, se o Tite precisar um cara pra armar o jogo, fazer tudo que ele pede do jeito que ele quer, é o cara que o Tite vai ter confiança nele 100% pra fazer o que ele gosta. Então por isso que ele chama. Aí eu tenho uma questão aqui. Você tem ali o meio de campo titular, deve ser formado por Casemiro, Paulinho, William, Coutinho e Neymar. Deve ser esse o meio de campo ataque titular. O Fred é reserva de quem ali? Casemiro. É. De Casemiro? Não acho. Eu acho que ele é Acho que o reserva do Fernandinho. eu também acho. Então, Eu acho que o Fernandinho é o primeiro reserva, cara. Eu acho que o Fernandinho ali ia brigar ali pela vaga do Casemiro. Eu acho que o Fred, no caso, é mais pro lado do Paulinho, que é o jogador que ataca mais, pode chegar mais no ataque. Porque você não vê tanto o Casemiro e o Fernandinho chegando no ataque. Então eu acho que o Fred ia ser ali o reserva do Paulinho e o Fernandinho mais o Casemiro, cara. e o Renato Augusto Oh. entra onde nisso aí? Quem? Perdão. O Renato Augusto. Com sorte não entra. Eu. Eu ainda tô muito na dúvida de qual vai ser o trio de ataque, porque eu não sei se ele vai querer colocar o Coutinho centralizado ou querer colocar o Coutinho de ponta. Aí ia depender muito. Se ele for colocar o Coutinho de ponta, o Renato Augusto vai ter que ser titular. Ele não vai ter opção de pessoa pra armar. Mas se ele colocar o Coutinho pra jogar ali no meio, ali mais solto, aí o Renato Augusto vai ser reserva do Coutinho. Só que se Eu ele, acho que será isso. se ele abrir o Coutinho, ele tira o William. Tirar o William na fase atual Esse é o problema. é bem complicado pra ele. Não, o William é o melhor jogador do Chelsea, pô. E o Sim. Chelsea é um jogador de muito nome no elenco. E aí você tem que pensar nisso na hora de escalar. Não, eu até entendo, imagina assim, que tipo, pra enfrentar uma Suíça, eu acho que ele vai com um trio de meia. Neymar, Coutinho e William. Pra enfrentar uma Alemanha, uma Argentina, ele já vai tirar um William, um Coutinho, pra Colocar colocar um volante ali. Deve ser o óbvio. Mas eu entendi, o Fred tá entrando como terceira opção ainda. Seja no volante no meio, sabe? Eu não sei se ele tá agregando muito ali, sabe? Assim, pro elenco. O Fred ele parece, como vocês falaram, um meia, um volante que ele marca e ele sobe também. E é difícil você achar um volante que faça essa função que nem o Paulinho. O Paulinho pra mim nessa seleção é insubstituível, cara. É, verdade. Perdeu o E Paulinho. o Arthur, só uma pergunta. O Arthur chegou a ser convocado pelo Chegou. Tite? Chegou. Chegou? Sim. Ah, Ele foi testado. não, é também, porque eu não tava lembrando ainda eu acho disso. que no fim das contas ele optou pelo Fred, né? Então, prosseguindo aqui, você tem ali pra meio atacante, pras pontas, né? William, do Chelsea, Coutinho, do Barcelona, Douglas Costa, da Juventus, Tyson, do Shakhtar Donetsk e Neymar, do PSG. Mais uma vez, o jogador do Shakhtar Donetsk é a grande polêmica da convocação. E de resto, é o que se esperava mesmo, né? O jogador que se esperava mesmo. O que você tem a dizer aí, Lúcio? Eu acho que eram os jogadores que, apesar do Tyson, mas o Tyson já foi chamado antes pelo Tite várias vezes. Muitas vezes. E eu acho que muitas, desde o começo que o Tite já tá na seleção, acho que, apesar de tudo, ele tem muito mais experiência no futebol internacional que o Luan. O Luan tem quase 25 anos já, mas a única experiência internacional que ele tem, fora a Olimpíada e Libertadores, não nenhuma. Ele ainda é muito franzino do time, uma Copa do Mundo aí. Ele jogar do jeito que o Tite quer que ele joga, indo pro ataque, dando pra marcar, eu acho que entre ele e o Tyson, eu prefiro muito mais o Tyson. Fora as outras opções, não tem como contestar o William, Neymar, nem ninguém. Só torcer pro Neymar voltar bem aí da lesão dele, né? O Tyson, ele tá desde a primeira convocação com o Tite. É o que o Tite falou na coletiva hoje. Ele precisava de um jogador que jogasse tanto na ponta como por dentro. E precisava ir. O Tyson é um jogador que jogou Champions League, que jogou Europa League. E o Luan não faz a função de ponta. O Luan é atacante. Então,
E essa vaga pra mim era do Lucas Moura, mas infelizmente, coitado, se perdeu no futebol. Concordo com o Pikachu. Eu acho que, beleza, é muito fácil criticar a convocação do Tyson, mas não tem outra opção, porque os pontas da seleção ali, os principais mesmo são Douglas Costa, Neymar e o Coutinho. E o William. E o William, isso, eu esqueci dele. O Tyson tá ali pra compor também, assim como o Cássio e assim, talvez até como o Fred. Sim. Ali no meio campo. Mas eu não tinha outra opção. Até o próprio beleza, o Tyson. Até o próprio Jeromel. Beleza, que é o Tyson. Lógico, o pessoal vai brincar porque o Tyson não tem nome, o Tyson joga na Ucrânia, ninguém sabe nada dele e ele tá com a foto zoada com a maconha lá, o pessoal vai vale mais ainda. Então Tyson Messi. Tyson Messi. Agora sim, o futuro dirá quem foi melhor, cara. Então, falta menos de 30 dias pro futuro escolher, cara. Então, Tyson ou Messi, quem tá mais perto de ganhar uma Copa? O Tyson. Então. Não, mas o pior, cara, eu vejo esse povo aí, você citou isso, eu vejo esse povo colocando muita gente como uma candidata ao título. E, na minha opinião, o Brasil tá muito mais perto. Então aí, tomara que o Tyson ganhe e essa porra aí, que vai ser muito legal usar o argentino de novo. Vai morrer a piada. A gente discute no final aqui sobre os favoritos ao título. A gente só vai encerrar aqui a posição do centroavante, Gabriel Jesus do Manchester City e Firmino do Liverpool. Era pra ser fácil, mas não é. Pelo que o Firmino jogou a última temporada, ele se postula como candidato à vaga de titular. Minha opinião é, Firmino é o titular dessa seleção hoje. Você acha que ele começa? Incontestável pra mim. Pra mim, ele não que ele vai começar. O Jesus, a vaga é dele, mas assim, a minha opinião é que o Firmino devia ser o titular da seleção. Eu acho que depender muito do que o Tite querer. Eu acho que o Gabriel Jesus se movimenta melhor do que o Firmino, sabe? Até um pouco mais habilidoso. Mas, na minha opinião, o Firmino tá tendo uma temporada bem melhor do que a do Gabriel Jesus. Até porque o Gabriel Jesus lesionou e ficou alguns tempos fora. Mas o Firmino, o que ele tá jogando no Liverpool tá absurdo, cara. O Liverpool tá lá na final da Champions League, o pessoal dá muito mérito pro Salah, merecidamente, e às vezes esquecem do Firmino, porque o Firmino tá jogando muita bola. Ia depender muito do esquema. Eu concordo com o Pikachu que o Firmino talvez mereça mais. Só que aí vai ter que entrar no esquema do Mano, né? E o Gabriel Jesus na seleção tem jogado o fino da bola. Esquema do Mano, se perdeu aí, cara. Né, meu querido? No Tite, caralho. Se perdeu no time. Agora a opinião do corintiano, cara. A opinião do nada clubista, torcedor do Liverpool, Lucas Augusto, né? Mas eu não sou torcedor desse cara na seleção. Gabriel Jesus é titular, cara. Apesar do Firmino na temporada dele ser muito melhor, 27 gols na temporada, o Salah mané no time. Na seleção o Gabriel é muito mais testado, se mostrou melhor, movimenta melhor, tem a química dele ali, entrosamento com o Neymar, com o William, muito mais provada. Melhor que o Firmino já mostrou na seleção até aqui. Apesar do Firmino estar jogando muito mais que o Gabriel nesse momento, acho que o Firmino tem que provar muito ainda no treino, em movimentação, que ele pode ser o titular. Mas agora o Gabriel, acho que ainda precisa fazer muita coisa para ele sair da seleção titular. Eu acho que ele tem um fator assim, ao meu ver, assim, o Gabriel se colocou como melhor que o Firmino quando começou na seleção. O Firmino correu atrás e conseguiu equilibrar bem a disputa. Só que o Jesus, ele tem um fator muito importante do lado dele. Ele tem uma estrela maldita, tem uma estrela de achar um gol, de fazer o gol da vitória. Tanto que em jogos oficiais, todo jogo que ele marcou gol pra seleção, a seleção ganhou. Isso é uma estatística aí que eu trouxe. Então é complicado tirar dele a vaga ali. Por mais que o Firmino esteja jogando muita bola mesmo, ali na mistura do Brasil. Eu diria que é uma dor de cabeça boa, porque pra mim é muito bom você olhar pro banco de reserva. Vamos supor, você tá empatando em 1-1 com uma, sei lá, uma Alemanha numa semifinal, uma quarta de Copa. Você olha pro banco, tem ou Firmino ou Jesus pra entrar pra tentar resolver. Então essa é uma dor de cabeça muito boa que o Tite tem, de quem é o titular dele. É melhor do que ter Jô e Fred, né, cara? Muito melhor. Exatamente. Ou o Luciano Grafite. E uma estatística aqui que eu olhei aqui, que essa seleção brasileira tem 17 jogadores que vão disputar a Copa pela primeira vez. Então, eu não sei se isso pode atrapalhar ou não, mas é um número bem alto. Eu não acho que outra seleção, assim, comparado com tipo, um Panamá da vida, que nem sacanagem, mas eu não acho que outra seleção vai ter um número tão grande de jogadores que estão na Copa pela primeira vez. Mas eu acho que a seleção de 2014 também já era um número alto. Era por causa da convocação esquisita que foi também.
pela falta de opção. E por causa do trabalho ruim de passagem que foi feito tanto em 2010 quanto Foi. em 2014. Foi feito uma passagem Foi. muito ruim de tocha ali. E não tinha muita opção naquela época, porque você pegava o nosso ataque, era o Jô e Fred. Beleza, Fred jogou muita bola na Europa, mas isso foi 2005, 2006, 2014, Fred era outra pessoa. Aí você olhava pro banco, tinha o Jô, igual o Lusca falou. Aí no meio campo você tinha que mexer, você tinha Luiz Adriano, aquele cara do Wolfsburg, que eu nem lembro o nome dele mais. Gustavo. Luiz Gustavo e o Bernard. E tinha o Hulk também, olha pra você ter ideia aí do nível. Então, O Tyson é a nova da Inglaterra, cara. é. Então, eu acho que 2014 teve um número alto por falta de opção também, igual você disse, o péssimo trabalho que foi apresentado. Sim, bastante ruim. Eu só queria trazer uma curiosidade em relação à primeira convocação do Tite para essa convocação da Copa. Tem uns nomes na primeira convocação que dá vontade de dar risada, né? Primeira convocação tinha do meio para o ataque: Juliano, Lucas Lima, Rafael, Carioca, Gabigol. Meu Deus. Gabigol? Gabigol. Se livramos do Gabigol nessa Copa. Graças a Deus, cara. Ainda bem que ele foi pra Europa e mostrou o verdadeiro futebol dele. Gostaria muito de ver o Gabigol simulando daquele jeito com a camisa da seleção. Não foi sensacional, né, cara? Também. Seria lindo, cara. A gente tá chegando no final aqui, então quem são os postulantes ao título da Copa do Mundo? Opinião de vocês. Começa aí, Jacaré. Cara, o Brasil, inevitável falar isso. A Alemanha, novamente. Eu colocaria também a Espanha, cara. Na minha opinião, são essas três seleções. Eu não acho que a Argentina consiga chegar tão bem. Assim, time tem, mas eu acho que a Argentina, pelo tanto que lutou aí pra só classificar pra Copa, já foi um custo muito grande, e você vê que o time deles não tá encaixando, é difícil imaginar que aquele time que não encaixou nas eliminatórias vai encaixar na Copa. Então eu acho que Brasil, Alemanha e a Espanha aí, que é pipoqueira, mas tem um time forte. Então eu coloco essas três, cara. Lucas Augusto? Brasil, Alemanha e França, eu acho que são as três que tem mais elenco, mais time, mais jogadores provados. A Argentina, apesar de ter Messi, ter um tanto de cara, de bala, de Maria, do meio pra trás, não é o mesmo time, não tem a mesma qualidade. Eu acho que os três aí são os mais provados, os melhores times do mundo, os melhores jogadores e... Conforme dito já, o Brasil com certeza. E eu acrescentaria a Espanha também, que teve uma boa reformulação em vista à última Copa. E a Alemanha, né? Porque a Alemanha sempre... A Alemanha, se colocar o terceiro time na Copa, eu arrisco dizer que chega às quartas ou semi fácil. Trabalho muito bem feito a Alemanha. Eu digo que por a Copa ser na Europa, quer dizer, né? Os europeus entram um passo à frente. Então eu colocaria Alemanha e França como postulantes do título, com o Brasil um passo atrás. Pela Copa ser na Europa. É muito difícil ganhar de um europeu na Europa. Só o Brasil no 58 conseguiu fazer isso, né? Então pela tradição, pela história e por terem times muito fortes, eu colocaria Alemanha e França, com o Brasil chegando um passo atrás para tentar tomar esse título dos europeus. Vocês acham que a geração belga arruma alguma coisa esse ano? Uma semifinal, por exemplo? Cara, eu sou capaz de apostar em ela ser eliminada com vareio. Tipo, ela dando de cara ali com uma Espanha, com uma Alemanha e 4-0, sem ver a cor da bola, sabe? Eu vi a Bélgica jogar e eles se atrapalham bastante. Eu não acho que a geração belga é isso tudo que o pessoal fala. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que tem jogadores bons. Você tem o Nainggolan, você tem o Hazard, tem o De Bruyne. No ataque tem o Lukaku que tá jogando bem. Courtois. Mas também... e o Courtois como bom goleiro. Beleza, que aí sobra uma zaga que, na minha opinião, não é tão forte comparado com as outras seleções. E a seleção belga é aquela coisa, cara. É uma seleção jovem. Eu acho que a Copa pesa muito sobre eles. Porque a Bélgica não tem nome nenhum, assim... você faz entre seleções. Então eu acho que eles não suportam o peso da Copa mesmo. Eu acho que isso interfere bastante. Acho que a seleção belga, quartas de finais ali no máximo, pra eles já tá de bom tamanho. A Bélgica chegou a ganhar uma Eurocopa? Não. Não? Aí fica difícil, não. Né? Eu acho o sistema defensivo da Bélgica muito fraco. Muito fraco. Horrível. Tem o que? Vertonghen, aí vem o Witzel, né? Não, o Witzel é meia. Munier, Vermaelen e Sol, eles não tem lateral. O Vermaelen joga improvisado no lateral, cara. Eles não tem lateral. Não tem lateral. O Vermaelen joga improvisado de lateral. Eu tava contando até jogar com 3 zagueiros lá porque eles não tem lateral. É. Não sei nem quem é o técnico. E mesmo se jogar com 3 zagueiros,
A seleção belga é muito fraca na defesa. O Andelvaart lá teve uma época muito boa dele, mas ele não é isso tudo também que o pessoal fala. Os defensores aí que eles têm o Fellaini, velho. Eu não entendo uma pessoa falar que o Fellaini é um bom jogador até hoje. E eles têm o Company também. É o único bom zagueiro da Belga pra mim seria o Company. Então acho que é isso. Já foi também, né? Hoje... Já foi muito bom. Não é grande coisa. Ele já passou. Reserva do City já há muito tempo. E aí acho que pra trazer o último assunto pra gente encerrar, temos uma seleção, a gente vai torcer por ela. E essa seleção tem um craque. Esse craque naturalmente é o Paulinho, não é brincadeira. É o Neymar. Achei que era o Tyson. O que vocês acham? Achei que era o Dedé, cara. O Dedé. O que vocês acham da Copa de Neymar Júnior? Como vai ser? Expectativa dele, né? Tipo, beleza que ele não joga faz tempo, mas que opção que a gente tem? Depende de qual Neymar for pra Copa. Se for o Neymar do Barcelona, a gente tem uma chance, eu diria, enorme de ser campeão. Agora, se for o Neymar do PSG, que é aquele cara que quer, sabe, quer controlar o jogo, que quer só ele jogar, aí eu acho difícil. Porque o Neymar do Barcelona era um jogo bonito de se ver, porque o Neymar ele sempre procurava o companheiro dele. O Neymar do PSG ele quer driblar o goleiro, entrar de vale tudo pro gol. Mas aí eu até discordo um pouco, porque jogando pelo PSG, sendo o Neymar, ele tá correto em jogar sozinho. Porque ele realmente joga sozinho lá na França. Ele não tem alguém à altura dele lá pra jogar com ele. E eu acredito que ele é um cara inteligente o bastante, assim, pra numa Copa do Mundo não fazer tal coisa, sabe? Não fazer isso. Então eu não creio muito nessa ideia do Neymar querendo jogar sozinho na Copa e estragando o time por isso, sabe? Não é algo. O que você acha, Lusca? É o momento do Neymar mostrar que ele é um dos melhores do mundo, né, cara? Agora é o momento dele pegar a bola e provar que ele merece ser o que ele é considerado, é um dos melhores do mundo. Se ele saber jogar do jeito que ele sabe, encaixar no esquema do Tite, voltar bem da lesão, ele tem tudo pra brilhar, cara. Mas se ele não aparecer, a gente não ganha. Apesar de ser bom, se o Neymar não aparecer, a gente não ganha. Ele tem um diferencial que todo time precisa ter pra ganhar um título, e sem ele a gente não tem isso. Precisa do cara. E eu acho também que depois de 7-1, eu acho que o Neymar vai perceber a importância que a Copa tem pro povo brasileiro. Igual o Fernando falou, que ele tem a inteligência de jogar diferente na Copa. Porque realmente no PSG é só ele. Você vai tocar a bola pra Cavani e Mbappé. Beleza, o Cavani é artilheiro do PSG. Grandes bosta, né? Vamos ser muito sinceros. Eu acho que esse ano, a torcida brasileira vai ser muito melhor do que na Copa de 2014. Porque o pessoal tava muito revoltado com aquela seleção que era horrível. Esse ano, o Brasil realmente tem uma chance de ser campeão, finalmente, né? Desde 2006 a gente tinha uma seleção boa. Então acho que tá na hora do Neymar botar a bola no pé, a cabeça no lugar e provar que era o melhor, cara. E entender que pra ganhar a Copa ele não pode jogar sozinho. Ninguém ganha a Copa sozinho. O único título que ele não tem, né? O cara já ganhou Libertadores, já ganhou Champions, agora ele tem que... O legado dele é o único título que falta pra ele. Então, ele é o cara que ganhou. Eu acho que ele não ganhou a Copa América. Ele não ganhou a Copa América, não ganhou? Não ganhou. Ele não chegou a ganhar. Mas... ele não ganhou a Florida Cup, né? Também. Nem a Florida Cup. Já fica sem o título. Taça de gelo, nem Brasileirão, cara. Nem o Campeonato Mineiro, agora cara. retiro tudo que eu disse, retiro agora. Taça de gelo ainda. Taça de gelo falta pro rapaz. Tem campeonato de gelo. O cara não ganhou o torneio Ridavávia Correia do Meia. Rivadavia. O torneio octogonal Ridavávia Correia Meia. O cara ainda não ganhou, cara. O Lusca já ganhou o Rivadavia e o Neymar não. Eu já ganhei. Verdade, cara. Mas o Neymar também, o título que o Neymar não ganhou foi a Libertadores do Vasco de 1940. Exatamente. Também. Libertadores de 48. Nem o Mundial de 51 do Palmeiras. Exatamente. São vários títulos que o Neymar não tem. Provavelmente ele não terá. Um torneio de verão de 2000, né? São vários títulos que ele não terá. E nenhum pênalti cometido pelo Gil em 2010. Que foi pênalti, né? Mas tudo bem. Isso aí é outra assunto do podcast. Foi pênalti. A gente vai encerrar por aqui. Jacaré, últimas considerações? Cara, eu acho que... Não tem nenhuma consideração, não. Você achou do podcast? Cara, é uma bela bosta, né? Feito pelo WF, não pode esperar menos. Mas espero que quem ouve essa porra aí goste. Uma nota de 0 a 0,5. 0,1 por participação. Boa. E faltou pessoas ainda, estamos organizando pra fazer isso aqui melhor pra você, caro ouvinte. Porque esse podcast não é pra gente, é pra você. Claro. Lucas Pikachu, suas considerações finais? Eu acho que, sei lá, mano, faltou um jogador do Bragantino nessa lista. Eu levaria Diego Macedo pra lateral direita, né?
né? Mas Realmente melhor. falta- Como tá o Veiga? Marcelo Veiga calou muito minha boca, líder do grupo na Série C. E é isso aí, vamos torcer pra subir porque eu não aguento mais jogar Série C. Vamos para Argentina. Lucas Augusto, suas últimas considerações? Cara, muito bom podcast, gostei muito de gravar, apesar de eu achar que eu falei várias merdas aí, já que ninguém vai escutar essa merda, Ninguém tô vai. muito feliz, Ninguém viu. vai dar oportunidade pra eu evoluir nessa área aí. Mas essa lição, cara, é isso aí, minha consideração final, que eu dar uma recomendação aí, o Pikachu comecei a ver Atlanta, é muito bom, cara, tem que recomendar pra todo mundo aí. Vi as 2 temporadas, cara, melhores séries que eu já vi. Donald Glover é um cara inteligente. Tá? A recomendação aí do Jacaré, do último CD aí do Arctic Monkeys. Aí é Gostou, cara? verdade, ó. Eu quero dar aí, ó. Eu quero falar mais duas coisas. Primeiro que seleção sem delay é fraude. E se você quiser ouvir o álbum do Arctic Monkeys e gostou, né? Se você ouviu, gostou, se mata. Por favor, errado. porque é muito ruim. E eu queria recomendar uma coisa muito boa. Chama Suicídio. Se você ouvir esse negócio até o final, tenta. Porque não tem motivo pra você estar Vai ter uma musiquinha de fundo, cara. Vai ter uma musiquinha de fundo, vai ter uma vai? sonora aí. Bota uma Posso- música do posso álbum reco- do Arctic Monkeys, Vai cara. ter. Posso Vai. recomendo, põe um molejão aí de fundo também, só pra recomendar mesmo. Legião Rolê. Urbana. Mas nem fudendo. Bota uma música nova do Arctic Monkeys aí de Mas fundo, cara. Legião uma nem com música de tiro no joelho. tristeza. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Os assuntos serão Dragon Ball, Vingadores Opa. Era de Ultron e, Nossa. Era junto, eu quero falar sobre Tinder, cara. Eu tô voando. e a convocação do Rodrigo Caio pro lugar do Thiago Silva. Minha vida amorosa também tá bombando. Quero falar disso. Fala agora então. Ah, agora não. Agora eu tô com vergonha. Então a gente vai encerrar por aqui. Então. Um abraço pra vocês. Tchau.